É um imenso prazer poder compartilhar um pouco da minha história, basicamente, né, da minha transformação. Eu vim do ambiente de gestão de TI legado, passei por uma transição, como gestionar um ambiente de TI em cloud computing, né, com esse novo conceito, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso para todos vocês. Primeiro, queria agradecer aí toda a organização do evento, a equipe da Binário Cloud, os apoiadores todos que nos ajudaram aí a divulgar o evento e para chegar nesse momento. E também dizer que fiquem abertos aí para perguntas, e à medida que vocês forem realizando as perguntas, se for pertinente ao tema, eu vou respondendo durante a apresentação. Caso contrário, eu vou deixar para o final. As perguntas, como estava na primeira tela que a Luana estava compartilhando, tem um QR Code, vocês podem entrar através daquele QR Code e fazer suas perguntas, que a gente consegue adicionar aqui dentro do... Consigo administrar aqui e ver as perguntas, tá? Também pode ser pelo chat, mas eu prefiro até porque eu vou estar acompanhando a tela do app do QR Code, então se vocês puderem fazer pelo QR Code, sintam-se à vontade. Se tiver alguma dificuldade, podem conectar pelo chat do próprio Meet e fazer a pergunta também, ou levantar a mão aí, eu abro para o pessoal perguntar no final. Deixa eu habilitar aqui para compartilhar minha tela, para um slide só para a gente ter um apoio aqui durante a apresentação. Bom, acredito que todos vocês estão conseguindo ver o meu slide, correto? Sim, está tranquilo. Perfeito. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer primeiro uma apresentação minha. Meu nome é Cyrano Rizzo. Trabalho com TI já há bastante tempo, basicamente desde 1998. Antes disso, já mexia bastante com questões de tecnologia, mas era microinformática, um cenário bem diferente. Comecei minha carreira praticamente na Universidade de São Paulo, onde tive a oportunidade de chegar ao ponto de dirigir toda a TI do Centro de Tecnologia de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Um lugar que aprendi bastante, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de alto nível, tive a oportunidade de ouvir e trabalhar num ecossistema muito de aprendizagem, né? Uma escola, imagina, a universidade é uma das universidades mais reconhecidas do país, poder trabalhar lá era uma base de conhecimento enorme. Então eu tive aí bons professores, meus diretores, meus chefes, até o ponto aonde eu consegui aí absorver muito desses conceitos desde o passado, até chegar até onde estou, até chegar no ponto que estou aí para poder compartilhar com vocês aí essa mudança, né? Porque o que acontece aí dentro desse cenário, há muitas dúvidas, não temos que avaliar como fazer, temos que entender o que está mudando. Então, por esse motivo, vou compartilhar. Recentemente, né, basicamente 3 anos, trabalho na Binário Cloud, onde tive a oportunidade aí de construir uma cloud para vocês todos aí, então, para que todos possam utilizar esse serviço, uma cloud no Brasil, tecnologia no Brasil, engenharia no Brasil. Então, é um patrimônio, né? A gente tem que enxergar dessa forma, até porque muito se olha para outras clouds também, mas são recursos brasileiros sendo despejados para fora. A Binário Cloud é bandeira verde e amarela, então tem a possibilidade aí para que todos vocês possam utilizar os recursos de cloud, assim como existe nas grandes clouds. A Binário Cloud tem todos esses recursos, essas funcionalidades, a gente está dia a dia nos aprimorando, melhorando e colocando mais features, né? E esse é o meu histórico de trabalho. Eu vou falar agora sobre o tema de hoje, né, que é a gestão só ajustar aqui minha tela, né, que é a gestão de TI em ambientes de cloud computing, né? O que
o que são as melhores práticas, qual que é o conceito, o que muda, né? Então, eu vou colocar um slide aqui para reflexão, né? Eu sempre brinco que trabalhar com tecnologia da informação diretamente é ser um resolvedor de problemas, né? Porque a TI, ela, desde o princípio, ela resolveu problemas. No início, ela resolvia problemas da instituição, mas isso era feito pelos próprios engenheiros. Então, por exemplo, quando tinha que gerar um relatório, quando tinha que realizar alguma atividade, os engenheiros construíram ferramentas para que eles pudessem responder, entregar um documento impresso com um relatório, com todos aqueles dados, e aí vai. E dia após dia, a TI começou a entregar serviço para os clientes finais. Então, estou falando da década de 60, de 70, onde não existia uma interface para um usuário, né? Aos poucos, essas interfaces foram nascendo, essas conexões, veio os terminais burros, começou a evoluir, nasceu a nossa plataforma baixa, que a gente conhece hoje, nossos PCs, e com isso a gente conseguiu evoluir muito a parte de interação com o usuário, até chegar ao ponto onde a gente leva toda essa parte de processamento de novo para um ambiente maior, mas a gente conseguiu aprender, evoluir, trazer toda essa parte de dinâmica de uso para dentro de dispositivos móveis, para computadores e uma série de outros dispositivos. Então, basicamente, a TI nasceu para resolver problemas, seja de comerciais, então eu preciso monitorar minhas vendas, como eu vou fazer isso, de posicionamento no mercado, como eu vou posicionar minha marca, como eu quero impactar o mercado, e de relatórios, de soluções para melhorar, por exemplo, um mapeamento de floresta. Então, a TI nasceu para resolver problemas, né? É a missão da TI, os objetivos nossos são trabalhar para entregar para a humanidade soluções que vão resolver um problema ou outro. Não, talvez não resolve em sua totalidade, mas ajuda, né? Hoje, com o advento aí de machine learning e outras tecnologias como inteligência artificial, essa TI tem o foco de resolver problemas. E aí, nesse sentido, a gente tem que entender o que nossas empresas, né, como a gente está trabalhando para resolver esses problemas, né, para trazer aí para a humanidade, agregar conhecimento, agregar informação, né, para que todos tenham esse contexto, né. Então, a gestão de TI já sempre foi algo que tem que ser muito bem apurado. E agora, o que muda quando a gente começa a gerir uma TI que antes tinha todo um cenário de uma infraestrutura dentro de casa, todo um conceito, e a gente vai agora trabalhar com um ambiente novo, né? Um ambiente onde não sabemos onde está exatamente a infraestrutura, não sabemos como é que é isso, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, de boas práticas nesse tipo de gestão. Falando a respeito disso, meu histórico, como eu disse, trabalhei na universidade por muitos anos. Lá eu tive a oportunidade de desenvolver a cloud da Universidade de São Paulo, que foi uma cloud premiada, teve resultados incontestáveis no mercado a respeito da sua qualidade. E depois dessa cloud, teve a Binário Cloud, onde eu consegui construir uma cloud focada em não atender um pesquisador, não atender uma aplicação acadêmica, mas sim atender aplicações de forma geral, né? E também hoje temos alguns clientes dentro e fora do Brasil, onde atendemos até um governo de um país inteiro dentro de uma solução Binário Cloud. Então, nesse meio tempo, eu acabei ganhando alguma experiência aí, como gerir essas tecnologias, né, em cloud computing, tecnologias como serviço, para suportar nossos serviços, nossas aplicações, que bem ou mal estão resolvendo algum problema. Falando de boas práticas de computação em nuvem, é muito, muito comum todo o serviço de TI ser realizado por uma cloud no modelo lift and shift. Então, ou seja, eu tenho lá dentro da minha empresa ou dentro de um data center terceiro, eu tenho minha infraestrutura de computação, base legada ou virtualizada até, na grande maioria dos casos hoje, mas eu quero ter mais flexibilidade, eu quero ter
facilidade de acesso, mas ainda garantir toda a segurança necessária. Então, nesse momento eu quero ir para uma Cloud Computing. E quando eu tomo essa atitude de ir para uma Cloud Computing, esse processo muitas vezes vai acontecer apenas removendo esses workloads, né? Fazendo uma cópia para a nuvem, desativando, desligando o ambiente tradicional e utilizando o ambiente computacional em nuvem. Isso é um padrão, né? E a melhor prática a ser realizada, porque o conceito de nuvem já tem uma série de alterações dentro do dia a dia, né, da TI, e essas alterações, quanto menor for o impacto, é melhor para o dia a dia e a operação. Então, esse processo que a gente chama de lift and shift é um processo que, quando ocorre, eu tenho um servidor de domínio, de autenticação, eu vou mover esse servidor da forma como está para a nuvem. Eu só transformá-lo, seja de uma máquina virtual, ou seja de um computador físico, um servidor físico, eu vou mover aquela aplicação para dentro de uma máquina, dentro de uma nuvem, seja uma máquina física, virtual, hoje existe um container, mas a gente vai mover ele dentro de uma estrutura muito parecida com o que ele tem tradicionalmente. Esse é um processo mais seguro. E aí, dentro desse processo seguro, eu tenho que agora começar a aplicar minhas boas práticas dentro da computação em nuvem. A computação em nuvem, ela traz uma elasticidade, diversos controles, e aí, como eu posso me empoderar dessas atividades para realizar a minha gestão no dia a dia. Isso pode ser feito de duas formas. Uma delas é interagir com o portal da nuvem. Todas as nuvens têm um portal onde eu consigo ir lá e criar ou alterar todas as configurações. Por exemplo, eu tenho que todo mês realizar um processamento maior, eu não preciso contratar uma máquina virtual que tenha aquele processamento, eu posso alterar o tamanho daquela máquina virtual, ou eu posso demandar uma máquina de processamento adicional durante um período. Então, isso pode ser feito pelo portal. E existe o conceito de boas práticas mais avançado ainda, que vai forçar, que vai depender muito da adaptação dos profissionais de TI para utilizar integrações de automação direta, né? Então, ao ponto que eu estou prevendo, eu tenho agendamentos de um processamento, eu consumo mais recursos para realizar esse ambiente. Isso pode ser feito por API e é um processo que vai ajudar muito a empresa a economizar e ter uma qualidade de serviço melhor. Mas isso acaba sendo, às vezes, muito preocupante, porque eu vou ter uma mudança complexa ali, mas, no fundo, tem que ser um processo de transição gradual, ganhar conhecimento e ganhar aí a confiança para realizar isso. E onde, como gestor de TI, eu posso planejar, como eu deveria planejar essas mudanças, né? Muito se fala a respeito de quando eu vou fazer uma mudança para uma cloud, pessoas vão perder emprego, acontece a empresa fica em alvoroço, né? Me lembro muito bem, a Universidade de São Paulo começou aquele papo de nuvem, o que eu vou fazer daqui para frente, mas a gente tem que entender que é o seguinte, todas as empresas têm um déficit funcional. Eu não conheço uma empresa que chegou que me comentou que, cara, na minha empresa eu não tenho problema nenhum, tenho funcionário em abundância, meus projetos, nunca eu tenho que desalocar alguém para colocar em outro projeto. Toda empresa já existe, que já trabalha com déficit pessoal, de pessoal muito grande. Então, o que acontece é que essas pessoas devem ter um foco diferente, né? Deve trabalhar de uma forma diferente. Porque o que acontece num ambiente tradicional, seja até mesmo de um colocation? Você, quando faz um colocation, você terceiriza tomada e ar. Quando você faz um host, você terceiriza ali a parte de gestão do servidor físico, mas você ainda tem que se preocupar com o crescimento. Então, como é que eu vou crescer? Eu vou ter que fazer um chamado, esperar um mês para aquele host me liberar mais um recurso. Então, tudo isso acaba afetando ali, a instituição acaba tendo que dedicar esforços, a gestão da TI tem que dedicar recursos
para que aquele projeto, para que aquilo aconteça de uma forma homogênea, que, por exemplo, que uma área de negócio está demandando um projeto para que em agosto aconteça a área de infraestrutura da empresa, dessa TI, vai ter que buscar artifícios para realizar isso, seja colocation, seja host, seja in-house, dentro da instituição, no data center, tem esse problema de gestionar, né? Isso toma tempo, toma recurso humano, toma recurso financeiro. Então, uma primeira dica é o foco no negócio, né? Então, quando estamos falando aí de reduções de TCO, reduções de custo com cloud computing, é porque a empresa já precisa de mais recursos humanos para tocar, para evoluir, para desenvolver melhores aplicações, para estar mais próximo do cliente que aquela empresa tem. Seja, se a gente está falando de uma solução aí de portal de comércio, que aquela empresa possa focar naquele portal de comércio. Não, o que importa para uma empresa, para um e-commerce, qual que é a marca, modelo, quantos discos tem físico, o que importa isso? O que importa para uma empresa, para a maioria das empresas é o que eu preciso de entregar de serviço, funcionalidade, qual que é o diferencial que eu vou colocar hoje para o meu cliente. Então, quanto mais a TI focar no negócio, produzir mais conteúdo, mais serviços, e dessa forma resolver mais problemas, eu estou atendendo mais as necessidades da minha empresa, e esse trabalho de gestionar a infraestrutura, crescimento, alocação de data center, banda de internet, todos esses recursos, fica por conta de uma cloud. Às vezes, quando a gente começa a pensar em cloud, a gente faz um cálculo errôneo, e às vezes toma a decisão de não ir para uma cloud, porque uma cloud, se eu compro um servidor, ele é mais barato que uma máquina virtual na nuvem do mesmo tamanho. Realmente ele é mais barato, mas é que a cloud não te entrega só o servidor. Ela te entrega o servidor, o capacity plane, a energia elétrica, o ar-condicionado, a internet e toda a gestão daquele ecossistema, a segurança, toda a gestão de todo esse ecossistema como um serviço. Então, por isso que se você fizer a conta, vai ser um pouco mais caro, mas é porque agregado ao hardware está vindo ali uma série de serviços, né? E aí, quando eu trabalho dessa forma, já que eu estou contratando esses serviços, né, uma boa prática é que eu deixe de executar esses serviços dentro de casa. Mas eu não preciso desligar aqueles funcionários, até porque sempre vai existir um déficit funcional. Dessa forma, eu posso capacitar e evoluir esses profissionais para estarem mais próximos do meu negócio. E aí, por isso que eu tenho, nesse slide aí, eu tenho o foco no negócio, onde eu consigo gastar os meus recursos financeiros de forma mais eficiente, reduzir todo o meu TCO e, dessa forma, atingir o meu objetivo, que é prestar o serviço ao meu cliente final, né? Que aí a gente chega em como gerir essa TI de tal forma onde eu possa ter mais recursos, ter mais a capacidade de uma visibilidade maior dentro da minha TI, né, dentro da minha estrutura, da minha empresa, onde eu posso começar a medir o meu time operacional, ver como eu posso evoluir, e dessa maneira, como eu posso trazer esse benefício todo. O Franklin fez uma pergunta aqui, como fica a cloud híbrida, pois tenho um investimento já feito no modo on-premise e vale a pena ir totalmente para a cloud? Bom, é claro que se você já possui um investimento dentro de casa, é interessante que você não despreze aquele investimento. Então, faça uma transição de tal maneira que novos projetos, ou novos crescimentos, ou até mesmo trazer uma alta disponibilidade para esses recursos, pode ser adicionado de uma forma gradual. Então, trocando em miúdos, a gente deveria ir evoluindo em cloud, mas não desprezar aquilo que temos em casa. Hoje em dia não existe aplicação que os clientes não queiram trazer uma alta disponibilidade. E sobre esse tema, é muito interessante que numa solução de cloud
de onde já tem uma infraestrutura, eu tenho meu VMware em casa, eu tenho minha solução de Zen Server, que eu possa evoluir, talvez pensar no modelo onde, como a cloud, ela tem uma interconexão melhor, como a cloud está dentro de uma infraestrutura de conectividade, de resiliência, de alta disponibilidade, às vezes maior do que eu tenho dentro de casa, que eu possa usar esse ambiente que eu tenho em cloud como uma produção e manter a minha infraestrutura de in-house ali, minha infraestrutura on-premise, como o Franklin disse, dentro de casa, numa forma mais segura, né? Só para mostrar aqui a pergunta do Franklin para vocês. Bom, aqui tem uma pergunta do Altair Assis. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação, decidi em si que variáveis foram consideradas para os cases saírem do tradicional para em cloud. E o projeto propriamente dito. Desde a saída tradicional e chegar em cloud, planejamento do processo, execução operacional. Sim, Altair, todo o processo de decisão, ele passa por diversos fatores, né? Desde o meu planejamento funcional do meu time, como eu vou capacitá-lo, como eu vou trabalhar essa transição, passando aí por questões financeiras, né? Vou ter que qualificar, ver os projetos, por um determinado momento, pode ser que tenha algum custo duplicado, esse tempo pode ser reduzido de acordo com janelas de projetos, e por diante, mas toda essa transição tem que ser feita um projeto. A gente tem uma cultura dentro da Binário Cloud, que é uma gestão de mudança, né? Mas a gestão de mudança da Binário Cloud tem um nome muito ligado a esse trabalho, que é basicamente jornada para a nuvem, né? Não existe esse processo onde a nuvem acontece do dia para a noite. Existe uma jornada para a nuvem. Tem uma série de coisas que temos que avaliar, desde pontos técnicos, pontos de capacidades técnicas, então eu tenho que investir no meu time, não tenho que investir, até chegar em pontos, por exemplo, estratégicos, né? Eu preciso de uma disponibilidade maior, então a nuvem vai me entregar isso. Esses pontos têm que todos entrarem dentro de um consenso para uma adesão em nuvem. Mas hoje, via de regra, falando de pandemia, né, a gente está num momento adverso aqui, e as empresas que tinham uma estrutura dentro de casa, uma infraestrutura de certa forma limitada por recursos físicos, acabaram que na pandemia se limitaram a manter aquilo que eles tinham antes da pandemia. As empresas que já estavam em nuvem tiveram a capacidade de expandir sua capacidade operacional, dessa forma entregar mais serviços para os clientes que estão, para os seus funcionários internos, seus clientes que estão dentro de casa agora, né? Pegando como exemplo, imagine uma empresa que prefere ter o data center porque todos os funcionários ficam no mesmo prédio, não precisa gastar com internet, uma série de coisas. Então, pode trabalhar com links mais brandos e aí vai. Todos os funcionários agora não estão mais na empresa. Aquele data center que você tem local, não tem ninguém olhando para ele naquele momento. Então, nesse aspecto, é muito importante pensar em todas essas questões nos dias de hoje, acabou em que todos nós aqui fomos sacudidos aí a tomar decisões do dia para a noite para solucionar. A gente, como Binário Cloud, para os nossos clientes, a gente acabou propondo um pacote de serviços onde a gente conseguia fazer esse acesso remoto, criar toda essa estrutura. Então, a gente ajudou muitas empresas a migrarem do dia para a noite para Binário Cloud para que suportassem o serviço remoto. Bom, voltando aqui para o ITSM, né, que nada mais é que gestão de TI, existe já um framework para isso, né? E esse framework, ele já é muito focado dentro de uma gestão como um serviço, de TI como um serviço. Então, dessa maneira, a adoção de um framework como esse ajuda muito no processo de gerir TI dentro de cloud. É claro que isso também se aplica para TIs tradicionais, né? Mas é que, se você já trabalha o gerenciamento da sua TI como um serviço, você consumir infraestrutura, consumir data center, consumir máquinas virtuais, consumir containers,
VPNs, tudo isso como um serviço vai te ajudar a gestionar melhor e aí pegar os gaps e evoluir aqueles gaps para que isso seja mitigado no futuro, né? Seguindo aqui, tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente tem que... Eu me recordo de como eu justificava um projeto para pedir para um superior algum recurso financeiro, ou mesmo dentro da Binário Cloud, como que eu justifico que eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que ir para uma cloud, é tudo sobre clientes. Por que eu digo isso? Porque se não existe o cliente, seja, mas eu trabalho numa empresa pública, eu não vendo, mas você tem um cliente, você tem um foco da empresa, daquela autarquia, por exemplo, que precisa entregar um serviço X, como essa autarquia vai atender, ou como essa empresa vai cativar o seu cliente, e aí começa a fazer uma cadeia. Então, a disponibilidade, o serviço na nuvem, a gestão, pegar os meus funcionários de tal forma que eu consiga focá-los ainda mais dentro da minha estrutura, dentro do meu negócio, é focar no cliente. E dessa maneira, acaba com que os recursos investidos são recursos investidos de forma eficiente, né? Então, isso também faz parte do ITSM, que é uma recomendação aí pesada que a gente tem sobre esse tipo de trabalho, né? A gente tem até feito alguns trabalhos de avaliar a empresa. Nessa jornada para a nuvem, a gente passa por um processo de assessment, onde a gente, dentro desse assessment, a gente avalia o quanto aquela empresa está compliance com o ITSM para determinar qual a complexidade dela de operar em cloud. Então, o ITSM aí é uma alternativa muito importante durante esse processo de análise para uma gestão de TI em cloud computing, né? Bom, aí entra muitas dúvidas, né, sobre o ITSM. O ITSM é o ITIL, não é o ITIL. Bom, para traduzir em miúdos, o ITSM é um conjunto de estratégias, de framework, que vai alinhado com o ITIL, que é um padrão mais antigo, trazer aí para dentro da empresa uma forma de fazer uma gestão de TI mais visual, né, onde você consegue ter ali os KPIs, onde você consegue acompanhar o desenvolvimento dos profissionais, a minha infraestrutura, a minha TI, os meus atendimentos. Então, basicamente, o ITIL é uma padronização, o ITSM é uma operação dentro de uma padronização. Então, é muito importante que conhecer os conceitos do ITIL, mas o ITSM é basicamente entrar dentro desse cenário, mergulhar dentro desse cenário, né? Só para falar um pouco das estruturas, né? O ITSM vai te ajudar a compor como eu vou fazer a minha gestão da minha empresa. Aí, dentro desse aspecto, né, muita gente, às vezes, quando vai começar a fazer um projeto de gestão de TI em cloud, se preocupa muito porque existem processos que, às vezes, não são aderentes ao ITIL, não são compatíveis, eles fogem, tem que abrir uma exceção. Isso sempre vai existir. Não é uma particularidade da sua empresa, da sua operação. A recomendação é que você busque ao máximo trabalhar a gestão de TI de uma forma que você consiga ter uma visibilidade, um processo, um trabalho onde você consiga qualificar, levantar indicadores. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir fazer isso em tudo, e isso não é um problema para você tomar a decisão de não aplicar esse tipo de conceito, né? Então, a minha recomendação é que avalie, façam os trabalhos, a gente pode ajudá-los, né? Como eu comentei, a jornada para a nuvem não é uma jornada fácil, né? Mas amparada com os critérios, eu tenho uma TI gerenciada já em um ambiente tradicional, de uma forma completa, ali eu consigo ter visibilidade, eu consigo ter visibilidade sobre meus recursos, sobre todo o meu arcabouço de tecnologia, de pessoas e de atendimento de clientes. Então, com isso, eu consigo entregar uma qualidade melhor para o meu cliente final, que
todo mundo acaba tendo um cliente. Bom, aqui a gente, falando sobre o suporte de TI, né? Porque, basicamente, a operação em cloud, ela acaba sendo um pouco reduzida quanto ao suporte da TI também. Porque boa parte pelo menos, com o que a gente está acostumado, no nosso legado, boa parte do time de infraestrutura, do meu time de TI, quando tem um ambiente tradicional, os esforços necessários para suportar, para manter e gerenciar uma infraestrutura dentro de um ambiente tradicional é muito grande, né? Quando a gente está trabalhando, muda esse aspecto para Cloud Computing, eu vou parar de olhar para uma camada muito inferior, que é uma camada básica, uma camada física, e vou começar a olhar minha cloud para camadas superiores, né? Essas camadas, elas podem chegar ao ponto de não me preocupar nem com tamanho de dados, nem com nada disso. Mas, indo para um primeiro degrau nessa camada, numa infraestrutura, né, eu já deixo de me preocupar com uma série de serviços aí. E eu posso focar o meu suporte, mais uma vez, para o meu cliente, né? Eu posso focar aquele recurso, aquele esforço que eu tenho dentro de uma estrutura de TI, que basicamente é para uma... Quando a gente trabalha com software, a gente tem atributos do software que são para atender um cliente, né, que são funcionalidades que vão atender um cliente, e existem as funcionalidades que não atendem um cliente, mas são necessárias ali para manter as funcionalidades que atendem um cliente. Eu, pensando numa camada de infraestrutura, de cloud, de plataforma, eu deixo de olhar para essas funcionalidades que não são diretamente ligadas ao meu negócio. Então, eu não preciso nem suportá-las. Então, eu posso deixar isso a cargo de um provedor de cloud, para que no momento que eu tenha algum problema, alguma dificuldade, eu não tenha que dedicar um recurso. Eu uso um recurso da cloud para resolver um problema. E depois, só comunico o meu usuário. Então, dessa maneira, acaba com que o seu serviço de suporte ganha em qualidade, ganha em capacidade. Né? E com isso, na gestão de ITSM, você acaba conseguindo indicadores melhores para melhorar o fluxo de toda a sua gestão de TI. Né? Sempre a gente vai falar muito de foco. Né? Então, esse é mais um tema de foco. Então, desde o foco do cliente, passando agora para o foco no suporte, onde eu vou focar o meu suporte no meus serviços, onde eu vou fazer gestão de mudanças, onde eu vou tratar questões de problemas, qualquer incidente, qualquer coisa, dentro da minha estrutura de negócio e não da minha estrutura de infraestrutura, né? Dentro do meu servidor físico, esse tipo de coisa. Tem mais uma pergunta aqui. Nesta jornada para a nuvem, qual o maior problema que as empresas vêm enfrentando, baseado nos assessment feito pela Binário Cloud? Bom, a gente, na verdade, como auxiliamos nesse processo, existem alguns problemas que são de maior impacto. Eu acho que o primeiro problema que a gente enxerga de maior impacto é uma falta de documentação das empresas. Então, muitas vezes, as empresas até mesmo não sabem o que tem dentro de um data center. Isso acontece com, basicamente, quase todas as empresas que a gente vem trabalhando, mas poucas empresas a gente conseguiu um nível detalhado de documentação, e essa documentação refletia a realidade, e com isso a gente, a empresa já tinha uma maturidade melhor, entendia como gestionar seus processos, né? Mas esse é um primeiro ponto que eu vejo como um maior impacto. Um outro problema é a questão de avaliação de como eu vou transferir meus recursos para a nuvem. Né? Porque num ambiente tradicional, às vezes por uma questão de limitação do servidor e disso, aquilo, muitas coisas a gente brinca que é colocar todos os ovos no mesmo cesto. Né? Então cria-se uma estrutura, mesmo que de virtual, grande, né? A gente chegou a ver máquinas virtuais gigantescas, chegou a ver ambientes que tinha
inúmeras aplicações dentro de uma máquina virtual, e nessa fase de transição, há uma recomendação do nosso lado para que esses serviços sejam compartimentados, então que não sejam todos englobados dentro de uma único sistema operacional. Isso não porque não pode ser feito, porque tecnologicamente é proibido, alguma coisa nesse sentido, mas é que em Cloud Computing você acaba colocando todas essas estruturas, esses serviços dentro de um mesmo endpoint, do mesmo servidor, traz aí algum prejuízo na hora de alguma manutenção ou alguma instabilidade de um serviço ou outro. Por exemplo, deu banco de dados, deu um problema de travou conexões, só que a máquina ficou sobrecarregada e o meu sistema de file server passou a ficar lento e os usuários não conseguiam usar os arquivos e aí vai. Então, vários problemas como esse afetam o processo. Então, a gente recomenda que dentro dessa fase de transição, mesmo com o lift and shift, né, copiar daqui para lá, que na hora de copiar eu segregue esses serviços por tipo. Então, banco de dados, Active Director, File Server, e cada um desses serviços seja segregado ali de acordo com a sua especificidade. E um terceiro problema que eu acredito que a gente tem resolvido muito bem é a questão de latência. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando num projeto, eu tentei ir para a nuvem já, e eu fui criar uma máquina virtual, ficou lento, isso e aquilo, a conexão ficou lenta, e boa parte desses problemas estão ligados à latência, à distância que você se encontra daquele data center. Por esse motivo, a gente tem um data center no Brasil. Dessa forma, eu tenho uma latência que fica muito próxima hoje de uma rede local, para a maioria das empresas. Isso me garante aí que os serviços que estão em execução dentro da nuvem da Binário Cloud possam ser acessados mais rapidamente. Então, às vezes não é o processamento da máquina, não é o processamento do computador do cliente, mas esse caminho até o data center pode ser prejudicado, ser muito longo, né? Há casos aí de, para economizar, eu criei uma máquina nos Estados Unidos, eu criei uma máquina na Ásia, que hoje em dia as máquinas da Ásia são muito baratas, mas você tem que atravessar o Atlântico e passar adiante para chegar num servidor desse que é muito barato. E ainda a confiabilidade daquele servidor é duvidosa, né? Então, por esse motivo, acaba com que o projeto, se não tomar esses cuidados, ele pode naufragar. Seja, eu estou falando de binário cloud, mas com qualquer outra cloud, você vai ter que analisar essa questão de latência, né? A gente trabalha muito pesado. Hoje a gente está conectado no ponto de troca de tráfego do Brasil, né, de São Paulo, e ainda está conectado com 5 operadoras para poder garantir esse menor caminho para que os usuários acessem a cloud. É importante essa pergunta. Bom, continuando aqui, falando da prestação de serviço, né, como eu falei, o gerenciamento da capacidade, criar esses indicadores na hora de gestionar a sua TI, é tão importante ao ponto de existir aí dentro do ITSM, o trabalho de medir a capacidade e a disponibilidade do meu atendimento, do meu gerenciamento de TI. Por que isso? Porque, no fundo, vamos pegar de novo a pandemia, né? Como é que as empresas conseguiram resolver o problema de atender os próprios funcionários durante esse cenário de pandemia? Tiveram que trabalhar numa madrugada, pessoas não dormiram, pessoas ficaram... Porque a capacidade daquele atendimento não suportou a demanda. É claro que a gente está falando de um ambiente, de um cenário de crise mundial, uma série de coisas, mas muitas vezes isso acontece, várias vezes durante o dia a dia dessas empresas, que a capacidade dela de atendimento já está sobrecarregada. E você, às vezes, não consegue medir isso, porque você está olhando só para os serviços atendidos, serviços de execução, os incidentes ali. Eu estou olhando dentro de um espectro, que eu estou olhando só os resultados ali, mas eu não estou olhando o todo, né? Então, é muito importante se preocupar com a minha capacidade de atendimento, com o que minha TI pode fazer, o quanto ela pode
suportar os meus clientes e a minha infraestrutura. E aí, mais uma vez, a gestão em cloud computing acaba agregando valor dentro desse cenário. Por quê? Eu não preciso mais dedicar recursos, mais uma vez, não preciso dedicar recursos para serviços commodities, serviços básicos. Eu vou focar os meus profissionais, meu investimento. Hoje, em qualquer empresa, o maior patrimônio da empresa são os funcionários. As empresas, a grande maioria das empresas só existem pelos funcionários. Então, aquele patrimônio é o mais caro e é o mais valioso de uma empresa. Dessa forma, eu estou, às vezes, desprezando, jogando dinheiro fora, quando eu coloco um funcionário para ficar olhando um ar-condicionado. Quando eu coloco um funcionário de TI para ficar gerenciando se o no-break, a bateria vai suportar uma parada no final de semana. Então, quando eu foco esse cara, esses profissionais para atender o meu cliente e eu consigo medir e gerenciar toda a continuidade do serviço, toda o custo dos meus serviços, todo o arcabouço de prestação de serviço que eu tenho como empresa, eu acabo investindo melhor no meu produto, no meu serviço final, e dessa forma eu consigo atender aí melhor o meu cliente, reduzindo custos. Então, mais uma vez, a Cloud Computing, ela vem agregar, ela vem ser mais um braço, só que é um braço para serviços que são commodities. Então, eu quero um container, eu não quero saber como é que a máquina virtual roda dentro de um ambiente, não quero ter um hypervisor, eu quero me preocupar que eu preciso de um servidor, eu preciso de um container, eu preciso de um bucket, eu preciso de alguma coisa para suportar o meu portal e-commerce, ou o meu ERP, ou minha aplicação, o meu acesso remoto dos meus funcionários para faturar os meus clientes. Então, e aí nesse momento eu tenho a minha TI preparada e focada em atender os serviços que eu tenho dentro da minha corporação ou para fora da minha corporação. Bom, aí falando da implementação do ITSM, né? Então, via de regra, um assessment é o processo primário para começar a minha gestão de TI. Se eu já tenho ITSM, é muito mais fácil migrar para um ambiente de computação em nuvem, é muito mais fácil gestionar uma TI em computação em nuvem. Isso vai apenas mudar um pouco, porque eu consigo tirar a carga de alguns profissionais e evoluir eles para outras demandas, mas basicamente vai ser uma transição mais fácil. Se eu não tenho, deve ser feita uma avaliação, então passar a avaliar minha TI, ver os meus processos, entender como é que está, e dessa forma desenhar essa implantação desse novo sistema de gerência da minha TI. A partir do momento que for desenhado, planejado, começa a implantar esse serviço. Então, comece em algumas áreas, comecem por serviços, e com isso vai se agregando até que ele tome o todo. Não é alguma coisa, tentar virar a chave de uma gestão de TI, eu estou acostumado a fazer o controle ali da minha TI na caderneta e, de repente, vou aplicar todo o conceito do ITSM, não vai funcionar. Então, o trabalho tem que ser planejado, o trabalho tem que ser pensado no sentido de não gerar impacto ao negócio, mas que de em cada momento eu consiga evoluir a minha administração, evoluir o meu ambiente, até chegar ao ponto do cenário que eu gostaria de chegar, né? E mais uma vez, ter o apoio, o suporte é sempre importante em qualquer mudança quando a gente está indo para um ambiente novo, né? A gente não vai desbravar uma nova terra se a gente não tiver um piloto de avião, se não tiver hoje em dia, ser o cara que vai colocar a primeira estaca ali é um investimento caro, ir sozinho, toma tempo e acaba gerando prejuízo. Então, vale a pena ter um piloto, vale a pena ter um capitão ali que possa ajudar nesse momento de transição, ou ter alguém, um guia que pode te levar a esse destino. Sobre momento, não existe momentos perfeitos. Então, muitas vezes a gente fica pensando que eu estou sobrecarregado agora e
no próximo semestre eu vou ter que implantar alguma solução de gestão, porque eu preciso ir para a cloud, preciso criar... Isso é uma bola de neve, né? Então, na medida que não se implanta uma gestão de TI, na medida que não se tem uma gestão de TI, você tem dificuldade para ir para uma cloud, você começa a acumular backlog ali, acumular serviço, acumular mudanças, e de uma certa forma isso vai aumentar incansavelmente, nunca vai ter fim. E dessa maneira fica muito complicado. A cada dia que você deixa de começar a gestionar melhor, começar a ter visibilidade, você vai ficando mais míope, porque isso vai ficando mais longe. Seu objetivo vai se distanciando. Então, não espere. Não existe um momento onde você vai falar assim, eu estou tranquilo. Às vezes, eu já conversei com muitos clientes, falam que eu não consigo conversar com esse negócio de cloud agora, mas no mês que vem eu vou conseguir falar. E aí eu te digo que mês que vem chegou e essa pessoa não tem essa disponibilidade, porque vão vir outras demandas, né? Então, ou arregaça as mangas e vamos encarar esse problema, ou, na verdade, você vai ter um problema cada dia maior. E aí, cada vez mais desatualizado, cada vez mais para trás, fica caro para chegar lá, o seu produto, o negócio da sua empresa pode ser muito prejudicado até chegar ao ponto que a empresa fique inviável, né? Então, não espere. A gestão de TI é extremamente necessária. As empresas hoje não são impulsionadas por um produto, por uma técnica, a tecnologia da informação é o melhor artifício para impulsionar o crescimento de uma empresa. E é por isso que ela nasceu para resolver problemas. Um deles é como crescer a empresa, como agregar mais valor à empresa, e aí vai. Bom, tem uma pergunta aqui do Fernando Amaral. Fernando, com a pandemia, muitas empresas correram para estruturar rapidamente os meios de trabalho home office. Quais os riscos de ter seus usuários trabalhando em casa e como a nuvem pode ajudar a mitigar esses problemas? Na verdade, isso realmente aconteceu. Existe o crescimento, eu não sei se vocês acompanham, mas o crescimento de vulnerabilidades no mundo, na pandemia, aumentou, né? Porque o que aconteceu? As empresas que não estavam preparadas começaram a abrir seus firewalls para os funcionários se conectar remotamente, começaram a criar exceções, começaram, basicamente, criar seus backdoors, né? Para que eles possam acessar, e dessa forma abriu para que alguém que está com uma má intenção possa tomar a mesma atitude de tentar acessar esse ambiente, e se ele tiver sucesso, um prejuízo foi criado, seja de imagem, seja de financeiro, né, ou até mesmo um prejuízo ainda maior, de perda total da empresa por uma questão de criptografia de dado, apagar todos os dados, e alguma coisa nesse sentido. Então, realmente houve um grande aumento aí nas vulnerabilidades mundo afora. Como o Cloud Computing pode ajudar? A Cloud Computing ela já nasce no ambiente com proteções, com ambientes que seguem padrões, seguem processos, para trazer a maior confiabilidade e segurança possível, né? Para ter um panorama, existem Cloud Computers que no momento que você cria uma máquina virtual, essa máquina virtual já está plugada diretamente na internet. E existem clouds que são mais seguras. No caso da Binário Cloud, como exemplo, ao criar uma máquina virtual, essa máquina ela não está na internet, ela consegue acessar a internet, mas ela não está pública na internet. Ela não é acessível na internet. Dessa forma, ela não pode ser atacada, a não ser que você comece a colocar um serviço, eu vou colocar um portal. Aquele portal, só que você colocou aquele serviço, você tem o domínio daquele serviço que você está ligando, né? Diferente de você criar uma máquina e automaticamente ela está com todos os serviços na cara da internet, e isso pode trazer vulnerabilidades, né? Então, existem conceitos na hora de criar seu ambiente, criar sua arquitetura dentro de uma nuvem, e isso deve tomar esses cuidados para que, mesmo, estou migrando correndo para a nuvem, vamos tomar cuidado para que essas migrações ocorram de uma forma segura, né, que minhas aplicações fiquem seguras, que meus usuários fiquem seguros, não corram um risco de ter um prejuízo dentro dessa
desse cenário como um todo. Bom, aqui eu, falando de Vilfredo Pareto, né? Então, regra de Pareto aí. Falando, 80% dos processos, né, de seus processos são úteis, né? São de certa forma, para não dizer que eles não são críticos, né? A gente fala que são úteis, né? Mas 20% de tudo que acontece na sua TI é vital. Então, de certa maneira, a gente está falando aí que de tudo que a TI trabalha, só 20% de tudo que ela trabalha é vital para o funcionamento daquela empresa. E aí a gente chega num outro ponto, mais uma vez reforçando, é o negócio, né? As aplicações estão diretamente ligadas ao negócio, são aquelas que realmente importam para a empresa. As outras são auxiliares que servem, os serviços servem para nos apoiar durante a operação daquela empresa. Então, essas melhores práticas, esse trabalho de focar mais no meu produto, né, de de gestionar a minha TI em cima de uma cloud, me traz a capacidade de olhar mais para esses 20%, não olhar globalmente para os 100%. Então, olhar mais focado nessas atividades, em tudo que minha empresa produz, tudo que minha empresa resolve de problema para a humanidade, vai me permitir ser mais eficiente, trazer mais competitividade para a minha empresa, trazer melhor qualidade, meu cliente mais satisfeito, né? Então, aqui, falando um pouco aqui desse contexto, né? Esses 20% que são vitais, né? Causam problemas que te tomam mais de 80% do seu tempo. Então, por que focar nos outros problemas, né? Por que ficar distribuindo o meu tempo, distribuindo meu esforço, minha capacidade com essas atividades que não fazem parte do meu negócio? Então, mais uma vez, gerir em Cloud Computing te permite focar naquilo que é mais funcional e mais fundamental para a empresa. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Como podemos usar features mais sofisticadas de nuvem, como computação elástica e aplicações como serviços? A pergunta veio anônima. Bom, na verdade, isso é o foco de trabalhar em Cloud Computing, né? Gestionar minha TI dentro de Cloud Computing. Eu quero diminuir cada vez mais a necessidade de ter profissionais focados em olhar a operação. Eu quero evoluir minhas aplicações, eu quero melhorar, eu quero estar mais próximo do negócio. Então, trabalhar com os recursos da Cloud Computing para que eu possa inserir dentro da minha computação em nuvem a capacidade de se autogestionar é fundamental para que você possa cada vez mais dedicar recursos para o negócio. Então, como que eu tenho que fazer isso? Primeiro, essa atividade ela é extremamente complexa, né? Começando pelo ponto mais fácil dela, ela é complexa. Então, eu vou ter que capacitar o meu time para utilizar esses recursos, né? Esses recursos hoje estão disponíveis aí dentro de todas as clouds que a gente conhece e da Binário Cloud como um todo. Essas features, elas são basicamente uma forma de gerir meu ambiente, minha aplicação, meu serviço, automaticamente. Dá o ponto que se eu tirei mais carga, eu faço isso, se chegou em tal momento, eu faço aquilo, tiro uma cópia, replico isso, duplico aquilo. Então, todas essas atividades são atividades muito alto nível, né? Então, há uma necessidade de se preparar para isso, de se desenvolver para isso, de evoluir, capacitar o seu time técnico para que eles possam realmente usar esses recursos. E cada vez mais sair desse contexto operacional.
O ponto é que esse pedaço de automação, ele depende muito do negócio. Então, é importante que a instituição mantenha um time para manter essa parte de automação. O que a gente ouve muito no mercado falar de uma nova atividade chamada DevOps, né? Esse é o cara, esse é o profissional que vai trazer para as instituições a capacidade de evoluir em cloud, de evoluir sua aplicação. Imagina que 3 horas da madrugada está tendo um boom porque você fez uma promoção e o pessoal está preocupado ali, quer comprar o quanto antes, e seus administradores estão todos dormindo. Então, essa técnica vai permitir com que seu ambiente se autogestione para criar mais servidores, abrir mais conexão, para aumentar o seu ambiente onde você salva os dados, né, os seus discos, tudo automaticamente. Ou instanciar mais containers, instanciar mais infraestrutura dentro da cloud de uma forma automática. Então, além de tirar aquela carga daquele profissional que não deveria estar trabalhando, ou um profissional que precisaria ficar focando e ficar vendo se a máquina está up, está down, se aquilo, se quantos usuários tem, vou criar outra máquina, você tira essa necessidade de um funcionário ficar dedicado para isso, você ganha ali um recurso que fica trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês, por ano. Então, dessa maneira, é possível manter essa estrutura 24/7. Bom, aqui é um ponto que é claro também, né? É que os 20% também, seguindo aí a regra de Pareto, 20% de tudo que acontece trazem os maiores impactos, né? Então, seja uma interrupção, seja uma indisponibilidade, uma instabilidade, uma interrupção de serviço. Então, por esse motivo, né, que focar no negócio, trabalhar com uma gestão de TI mais acentuada, focada em padrões, seguir os padrões de mercado é bom, às vezes você tem que melhorar os padrões, isso vai acontecer em boa parte do ecossistema de uma TI. Então, muitas vezes existe um padrão, e aquele padrão não vai ser suficiente, vai ter que melhorar, mas o quanto o gestor de TI, o gerente de TI, conseguir focar o seu time muito mais próximo do negócio e diminuir a questão de se preocupar com commodity, vai ser melhor, porque muitas das falhas que vêm ocorrendo, muitas das instabilidades acontecem dentro das aplicações do cliente, né? Então, a gente tem uma experiência aí pela própria operação da Binário Cloud, pela própria operação da USP, grande parte dos problemas que aconteciam, né, aconteciam porque eu tinha poucas horas de recurso de desenvolvedor, e o desenvolvedor trabalhou muito sobrecarregado e fez alguma besteira no código, esse código criou um problema enorme e às vezes até uma instabilidade. Isso aconteceu porque eu não tenho como focar mais recursos para aquele nicho que é dedicado ao meu negócio, né? Aquele cara que desenvolve uma aplicação que está trazendo recursos para a minha empresa, o que é o objetivo da minha corporação, no caso de uma autarquia. Então, dessa forma, a minha recomendação é sempre que as empresas tenham mais foco no negócio. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente visita algumas empresas no mercado, conversa, migram para Binário Cloud. A gente já chegou em muitas empresas que tinham um time de TI enorme, né? E 2 desenvolvedores trabalhando naquele time. Hoje em dia, o grande crescimento, como as empresas conseguem inovar, diferenciar, colocar um aplicativo no mobile, impactar um cliente no marketing, tudo vem de uma TI que está mais focada em software e não em hardware, né? O hardware é um mal necessário, o software é o bem, é o que vai trazer funcionalidade, que vai te permitir ser mais agressivo, ser mais competitivo no mercado, e aí vai. Temos mais uma pergunta aqui. O custo de ter um sistema antigo versus microservices na cloud, na regra 2080, seria ideal migrar os 20 mais vitais para microservices?
Na verdade, é assim, basicamente, tudo que você vai inovar, a gente recomenda que você migre para a cloud, né? Então, o que vai inovar, provavelmente, vai ser o seu diferencial, o seu impacto no mercado. Então, a gente recomenda que migre para a cloud. Esse legado, é interessante que você não o destrua, né? Que você não apague, que você não deixe de funcionar, porque aquilo pode ter informações tanto de cunho histórico, como de cunho fiscal, né? Dependendo do caso ali, tem informações fiscais que realmente são importantes aí na hora de suportar aí a sua empresa. Mas é muito importante o que o Franklin disse aqui com a questão de microservices, né? Isso é uma tendência aí de todo o software. A gente conhece muitas empresas, vocês todos podem conhecer, você pode perguntar dentro de casa, vocês vão conhecer aplicações monolíticas, né? O que é isso? É uma aplicação que ela é toda encapsulada, eu faço tudo dentro de um único código, dentro de um único servidor, dentro de uma única lógica. Isso é legal, isso acontecer. Foi como nasceu a tecnologia da informação, desde a década de 60, 70, foi desenvolvendo aqueles programas que eram todo um programa só para atender. Então, eu vou emitir uma nota fiscal, eu rodo dentro de um programa. Eu vou fazer um pagamento, eu vou rodar dentro do mesmo programa. O que acontece é que, primeiro que para evoluir esse programa, eu tenho que olhar todo o programa. Então, eu vou colocar um botão aqui, eu tenho que ver todo o impacto desse botão em todos os meus outros, as outras funcionalidades dentro do sistema. Eu tenho que avaliar todo o sistema para melhorar uma função ou outra, para disponibilizar um recurso novo. Então, eu tenho que contratar um desenvolvedor, e meu desenvolvedor, antes de pôr a mão no código, ele vai ter que olhar todo o código histórico do meu sistema para colocar uma nova funcionalidade. Isso traz um custo, né? E aí as empresas começaram a investir em microserviços, segregações aí dos serviços dentro de um... Então, por exemplo, eu tenho um botão que é carregar foto, eu tenho um botão que é emitir nota fiscal, eu tenho um botão que é olhar estoque, listar estoque. Cada botão desse é uma aplicação atômica, de tal forma que se eu tiver um problema, eu fui lá no botão de fazer carregamento de foto. De foto de produto, de foto de pessoas, se esse módulozinho desse serviço estiver fora, meu sistema inteiro funciona. Eu só vou deixar de carregar a foto até corrigir aquele problema. Com isso, a gestão da TI não tem aquele alvoroço, porque o sistema inteiro está fora, porque teve um impacto num aplicativo ou outro. Isso vai acontecer, diferente de você ter toda a estrutura de QA, de avaliação, antes de colocar uma aplicação em produção, isso vai acontecer. Então, se você conseguir trabalhar com aplicações que são compartimentadas e dessa forma elas se comunicam uma com a outra, quando tiver com algum problema em qualquer um desses microserviços, vai parar somente aquele microserviço até que eu tenha alguma solução para aquele problema. Ou eu volte uma versão, mas não tem que impactar. Vamos supor que chegou um desenvolvedor novo na sua empresa. E naquele dia, você chega para ele e fala assim, cara, eu quero que você crie um botão para criar um registro X, sei lá, criar novo funcionário. E aí, esse cara vai trabalhar para criar um novo funcionário e ele só vai acoplar isso na outra aplicação quando nos outros serviços existir a necessidade de criar esse novo funcionário, eles chamam aquela funcionalidade, executam e terminam aquela necessidade como um todo. Então, esse desenvolvedor ele não precisou ler todo o histórico de desenvolvimento ou tomar ciência de todo o código que existia na empresa. Ele apenas desenvolveu um código, publicou, deixou disponível para que outros desenvolvedores consigam consumir serviços. Existe uma troca aí de serviço. Mas, mais uma vez, evoluir para esse tipo de serviço só é possível quando você consegue dedicar mais esforço. Como eu disse, grande parte das empresas, quando tem um desenvolvedor, tem dois, né? E aí tem 20 técnicos de infraestrutura. Então, tem vários contratos ali de técnico de infraestrutura e basicamente quase nem tem um processo de desenvolvimento, um processo de
time de integração, por exemplo, mas eu tenho o SAP, eu quero integrar com aquilo outro. Você trabalhar, pegar aquela força de trabalho e focar em integrações, em melhorias, isso vai ajudar muito no dia a dia da empresa. Bom, mais uma pergunta aqui do Bruno. Falando com gestores de TI tradicionais, é comum escutar sobre medo em relação à segurança da computação em nuvem. Em sua opinião, quais são os pontos principais para mitigar esses medos? Bom, existe esse um tabu, né, de questões de segurança em nuvem. Na minha humilde avaliação aí, existe, na verdade, uma insegurança maior dentro dos ambientes locais, né? Eu vou dar alguns cenários, vou trazer aqui alguns cenários, né? Primeiro cenário, as empresas que usam infraestrutura dentro de casa, né? Mais recente, tive um contato com uma empresa onde seus servidores ficavam dentro de um escritório. Esse escritório ficava numa região ali dos Jardins. Esse escritório foi roubado e levaram os servidores, porque servidor é um equipamento, é um PC grande, com um grande valor de revenda. Não importa para o cara o quanto tem ali dentro dos dados ali. Aquele dado é importante só para o dono da empresa. Essa empresa, ela tinha um backup dentro dos servidores. Então, ela perdeu tudo. Perdeu seus arquivos, perdeu seus bancos de dados, perdeu sua aplicação. Então, sobre o primeiro aspecto de segurança, empresa que tem infraestrutura dentro de casa. E aí a gente vai para um segundo aspecto de segurança, a empresa que tem sua infraestrutura dentro de um colocation, dentro de uma estrutura maior de data center, com toda a questão de segurança que um data center pode prover, né? A gente também é um consumidor de recursos de data center. E aí, nesse sentido, a empresa, ela não tem uma TI gerida por processo, ela não tem uma TI tradicional. Então, os funcionários da TI se conectam diretamente nessas máquinas e fazem alterações ali, de tal forma que deu um problema, eu vou lá na máquina, faço algumas alterações no firewall, faço isso, faço aquilo, não documento, e começa a criar uma colcha de retalhos ali, de tal forma que é o que acontece na maioria dos casos. Mesmo você tendo a segurança física do data center, sua estrutura, seus processos, a sua TI, ela traz para dentro das suas aplicações, dos seus serviços, pontos de insegurança. E aí começa, eu tenho um firewall lá na frente, mas um firewall com uma porta aberta não quer dizer nada, né? Então, por exemplo, muitos ataques, a gente conhece empresas gigantes que foram atacadas porque houve uma deficiência, houve uma falha dentro de um processo, houve uma falha dentro de um código, dentro de uma aplicação, dentro de um ambiente desatualizado. Então, grande parte dos ataques estão focados nesse cenário aí. E aí tem a segurança dentro da própria estrutura, a gente está falando da segurança aí de acesso aos dados, acesso físico, esse tipo de coisa. Aí, mesmo dentro de um data center profissional, existe sempre o risco, né? Então, aí tem que buscar soluções com criptografia de dados, que é o caso nosso, a gente sempre trabalha com soluções de criptografia de dados. Então, um HD não tem dado nenhum, a não ser que você tenha todos os HDs que tenham um grupo de informações. Então, tem essa questão de segurança. E aí, as cloud computing, a Binário Cloud, como exemplo, traz esse contexto de segurança, traz essa funcionalidade de segurança, proteção dos dados e muito mais dentro desse aspecto de computação, né? Então, a ideia ali de utilizar a computação em nuvem, eu já estou embarcando dentro de uma infraestrutura que ela já tem uma camada de segurança grande. E aí, eu tendo mais, liberando minha capacidade de recursos, eu vou evoluir minhas aplicações e meus processos para que dentro de uma estrutura organizacional muito bem gerida, eu consiga imputar esses processos para que essas falhas de segurança não ocorram. Então, grande parte dos processos das falhas de segurança
não estão ligados à infraestrutura. Como eu falei, na infraestrutura a gente está as falhas são desde acesso físico a uma máquina. Então, se eu tenho ela no data center, eu resolvi o acesso físico. Pode acontecer dentro de um data center pode, mas é muito remoto. Grande parte dos roubos de informações, do sequestro de informações, de uma série de ataques que geraram indisponibilidade, os famosos denial of service, são realizados pela internet, por falhas de segurança da minha aplicação, da minha versão de software, né? Então, quando eu vou para a nuvem, não quer dizer que a nuvem vai resolver todos os meus problemas, mas que eu vou poder melhorar a minha aplicação, eu vou trabalhar com o meu recurso humano focado em ter processos, em melhorar o meu código, em trazer microserviços, como a pergunta do Franklin, para que dessa maneira eu consiga evoluir minha aplicação, evoluir minha segurança na onde eu sou mais atacado, que é a internet. Por esse motivo, quando a gente falou minutos atrás aí a respeito do quando a pandemia aconteceu, houve um desespero o que aconteceu foi que quando a epidemia tivemos nossa primeira fase de lockdown, os administradores de TI no desespero abriram todos os acessos, o que poderia ser feito para que continuassem, para que os funcionários conseguissem trabalhar. Muitos deles não utilizaram VPNs, quando utilizaram VPNs, compartilharam aquilo de uma forma, usaram chaves únicas, usaram recursos, fizeram da forma menos recomendada, muitas vezes. Existiram, claro, os casos que seguiram as boas práticas, tudo, mas isso provavelmente tomou mais tempo. Então, nesse cenário, abriu-se mão do processo, o que numa área de segurança nunca se deve abrir mão de um processo até para ter uma confiabilidade maior. Tem mais uma pergunta aqui. Do Luiz César. Conheço uma empresa que tem o dilema sobre o que levar para a nuvem. Se o ambiente produtivo ou de desenvolvimento das aplicações, qual seria o critério para fazer a análise e chegar a uma definição? A minha opinião pessoal é que investir em infraestrutura local hoje é mais caro. E o uso de nuvem, ele é plástico, né? Quando você precisa eu estou com meu notebook, eu preciso de energia, eu plugo uma tomada. Se eu tiver no aeroporto, eu plugo numa tomada. Não importa se aquela tomada, quanto que tem de gerador atrás, quanto que tem, o que existe para que aquela tomada funcione. Eu quero plugar e eu quero que funcione, carregar o meu dispositivo. A nuvem tem que funcionar dessa mesma maneira. De certa forma, ela é mais econômica, porque grande parte das instituições que tem um data center ali, mas eu tenho virtualizado meu ambiente, isso e aquilo, deixa o ambiente rodando de desenvolvimento, o ambiente de QA, mas eu não preciso deixar esse ambiente de QA se eu não estiver realizando QA, se eu não estiver desenvolvendo naquele momento. Então, quando adotamos plataforma em nuvem, existe a produção, existe o QA, esses podem ser projetos separados, níveis de acessos separados, e de tal forma que alguns serviços que têm uma necessidade de ser utilizados pontualmente, pode ser alocados pontualmente e depois desalocados, desligados, né, não precisa pagar, mas existe essa flexibilidade, né? Agora, falando sobre dentro de casa, fora de casa, hoje em dia, com as tecnologias que existem, transferir um recurso quando é virtual ou é um container de dentro de casa para fora de casa e aí vai para a nuvem, é muito simples, né? Mas ainda assim você acaba com que ter uma infraestrutura ali dedicada. Quando é recomendado o uso de uma infraestrutura dentro de casa? Quando a minha necessidade de comunicação requer uma latência de rede menor que 1 milissegundo. Menor que 3 milissegundos. Quando eu tiver esse cenário, essa aplicação não pode ficar fora de casa. Porque meu usuário tem que se conectar em menos de 1 milissegundo. Isso você não vai conseguir pela internet, né? Existem provedores que vai te vender esse menos de milissegundo, pode até ter provedores que vendam isso, mas vai existir uma variação, 1,5 segundos, menos de 1 milissegundo,
2 milissegundos. Então, as aplicações que têm uma necessidade de menos de 1 milissegundo, não dá para ir para a nuvem. As aplicações que têm uma necessidade, que tem uma flexibilidade maior, né? Se a gente pegar alguns bancos de dados aí, trabalham com 20, 30 milissegundos, né? Se a gente pegar um Oracle, se a gente pegar um SQL Server, a gente tem aplicações, quando é web, aí essa latência já não é tão dramática, então ir para a nuvem já é o mais recomendado mesmo. Então, basicamente, o divisor de água que vai te dizer se eu vou para a nuvem ou se eu vou ficar em casa é, minha aplicação, ela suporta que o meu cliente se conecte a mais de 1 milissegundo? Sim, pode ir para a nuvem. Não, não pode ir para a nuvem. Sobre os aspectos de segurança, sobre os aspectos de portabilidade, tudo questão de planejamento e tempo para ser feito. Se eu continuar aqui, eu acabei passando muito aqui do tempo, não quero tomar mais tempo. Esse aqui está repetido. Eu não sei se vocês têm mais perguntas, se vocês gostariam de abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta. Por aqui eu já não tenho mais pergunta no meu chat. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha... Tem alguns comentários aqui no chat. Tem aqui um do Marcelo. Como uma empresa pode começar a utilizar as partes mais sofisticadas da computação em nuvem, como, por exemplo, computação elástica? Essa aqui eu acho que eu já respondi. A do Luiz, eu também já respondi. Essas do chat também já foram respondidas. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de mais algum esclarecimento? Fiquem à vontade, não fiquem acanhados. Bom, então eu vou concluir. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí todos os nossos apoiadores, né? Agradecer a todos vocês aí pela participação, pelo tempo. Sei que já acabamos estourando o tempo aqui, mas como foi acontecendo muitas perguntas, eu acabei expandindo o nosso tempo aqui. Estou disponível para eventuais aí dúvidas, eventuais qualquer esclarecimento. Sempre que precisar, conte comigo, conte com a Binário Cloud. A gente está sempre pronto aí para poder esclarecer mais, poder fazer provas, entender melhor, sentar junto com vocês, ajudar a analisar quais são os impactos de uma aplicação ou outra, um serviço ou outro ir para a nuvem. Como eu comentei, a Binário Cloud também tem um serviço de assessment onde ela pode ajudar a mapear como a sua TI está, como a maturidade da sua TI está em relação à gestão de TI, em relação ao gerenciamento, né, dos serviços de TI, né, o ITSM. Então, eu agradeço a todos aqui, agradeço a organização do evento aqui, o marketing da Binário Cloud, que fez um trabalho excepcional, todos vocês aqui para a gente conversar. E tem meu e-mail, meus contatos, fico à disposição de vocês caso tenham mais dúvidas. Então, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.